Sabe aquele momento no fim de um dia cansativo, em que você chega em casa, senta no sofá, olha ao seu redor e parece que sua casa tá gritando com você? É uma conta que chegou e ficou lá em cima da mesa, é um monte de coisa espalhada pela casa que você nem lembra o porquê comprou aquilo, é o seu celular cheio de notificações que não para de apitar, é de grupo, promoções de loja, é tudo misturado. E a sensação que dá é que a gente parece até um cachorro, tá sempre correndo atrás do próprio rabo, trabalhando feito um maluco para pagar coisas que na maioria das vezes a gente nem tem tempo de usar. Parece que a gente tá sendo soterrado por um excesso de coisas que a gente nem pediu para ter. É excesso de informação, excesso de tarefas, excesso de objetos em casa e, claro, um excesso de pequenas decisões que vão sugando a nossa energia até não sobrar nada no fim do dia. E o mais curioso é que a gente foi ensinado que ter mais é o segredo para se sentir melhor. Mas na prática, o que eu percebi com o passar do tempo é que quanto mais coisas eu acumulava, menos paz eu tinha e, por incrível que pareça, menos dinheiro sobrava no final do mês. A gente vive em um país onde a cultura do eu mereço é muito forte e eu entendo totalmente isso. Até porque, né, cara, a gente trabalha duro todos os dias, pega ônibus lotado, enfrenta chefe chato, clientes arrogantes, clientes chatos que dão dor de cabeça de fato e no fim do dia quer só um carinho, quer uma recompensa, quer se sentir recompensado por esse dia difícil, por esse estresse, porque a pessoa realmente merece. Aliás, eu já fiz um vídeo falando apenas disso, sobre o eu mereço que tá destruindo a vida de muita gente. Se você quiser assistir depois, vou estar deixando aqui no card aqui em cima, tá? Depois clica lá e vai lá conferir. Mas continuando, se você abre uma rede social hoje em dia, seja ela qual for, pode ter certeza que tem alguém mostrando um produto novo que promete mudar a sua vida. Se você caminha na rua, as vitrines das lojas elas gritam que você precisa atualizar o seu guarda-roupa ou também precisa trocar o seu celular. E esse aqui é até mais atual, né? Se você tá de boa em casa, o aplicativo da Shopee grita Shopee! É, cara, a gente fica preso nesse ciclo de achar que a próxima compra vai finalmente trazer aquele alívio ou aquela sensação de sucesso que a gente tanto busca. Só que esse alívio, meu amigo, dura muito pouco, não é verdade? Me diz aí se isso já aconteceu com você. Primeiro, você tá super eufórico, você tá louco para comprar aquilo que você tanto quer, daí você compra, o produto chega e depois de um tempo você larga de lado e esquece. Eu já fiz isso várias vezes. O prazer da compra nova dura alguns dias, às vezes só algumas horas, e logo depois o que sobra é mais uma conta para pagar e mais um objeto ocupando espaço e exigindo que a gente tome conta dele, exigindo mais da nossa atenção. O problema nunca foi a falta de esforço ou o quanto você trabalha, mas sim esse barulho externo que convence a gente de que precisamos de tudo o tempo todo. Essa busca incessante pelo mais acaba gerando uma ansiedade silenciosa, porque a gente sente que nunca é o suficiente e isso drena não só a nossa conta bancária, mas também a nossa clareza mental para tomar decisões que realmente importam. Dito tudo isso, nesse vídeo eu decidi falar ou comentar um pouco sobre o minimalismo, mas calma aí, não fecha o vídeo ainda não, porque quando se fala sobre minimalismo, muita gente imagina logo uma sala toda branca, vazia, com apenas uma cadeira no meio e uma pessoa lá, vestida de roupa básica, vivendo de forma quase isolada. Mas calma aí que também não é nada assim não, tá? E também não é nada disso que eu quero conversar com você aqui. Eu quero falar do minimalismo que realmente transforma a vida e que é muito mais interno do que externo. É o minimalismo mental e financeiro. Imagina só como seria o seu dia se você tivesse metade das notificações no celular, metade das preocupações com coisas que você nem usa e metade daquela pressão de ter que acompanhar tudo o que acontece no mundo ao redor. Falo isso porque ter menos distrações ao seu redor ajuda o seu cérebro a descansar. Quando a nossa casa tá uma verdadeira bagunça, ter muitas coisas pede mais da gente. E eu não tô falando disso só de dinheiro. Cada objeto que você coloca dentro da sua casa é um compromisso que você assume. É algo que você vai ter que limpar, organizar, consertar ou no mínimo decidir onde guardar. Por exemplo, se você tem muitos objetos decorativos, você gasta mais tempo limpando. Se você tem um guarda-roupa entupido de roupas, você gasta mais energia decidindo
que roupa vestir naquele momento. Se você assina 5 serviços de streaming diferentes, você gasta meia hora só tentando escolher um filme. Então quando a gente começa a acumular demais, a nossa casa deixa de ser um refúgio e passa a ser uma lista de tarefas visuais. E meu amigo, isso gera um cansaço mental absurdo que a gente nem percebe de onde vem. Sabe aquela preguiça de começar o dia ou aquela irritação sem motivo? Muitas vezes é só o seu cérebro pedindo um pouco de espaço, um pouco de vazio, um pouco de liberdade. O minimalismo mental não é sobre ficar sem pensar em nada, mas sobre escolher o que merece o seu tempo. É entender que você não precisa estar em todos os grupos de WhatsApp, que não precisa saber todas as fofocas do mundo e que também não precisa reagir a cada estímulo que chega até você. O que eu tô falando aqui é para você dar um basta nesse barulho todo e conseguir ouvir o que realmente importa. E quando a gente leva essa ideia para o lado do dinheiro, quando a gente fala de dinheiro, o minimalismo é o melhor amigo que você poderia ter. O brasileiro médio gasta muito dinheiro com o que eu chamo de vazamento silencioso. Muitas vezes a gente reclama que o salário não sobra, que a vida tá cara e que não dá para guardar nada. Mas você já parou para olhar onde o seu dinheiro tá vazando? Por onde ele tá saindo e você não vê? Pode ser aquela parcela pequenininha no cartão que ninguém dá nada, que parece que não faz diferença, mas que quando a gente junta com outras 5, já compromete metade do seu suor do mês. São aquelas taxas de banco que a gente aceita sem questionar. Também tem os serviços que a gente assina e na maioria das vezes nem usa. E óbvio, aquelas comprinhas online ou de lojinha de bairro, que a gente só faz para sentir aquele prazer momentâneo. Então se você parar e olhar com calma, você vai perceber que o seu dinheiro ele não tá indo embora em grandes luxos. Ele tá escorrendo pelos seus dedos em coisas que não vão mudar a sua vida em nada. O minimalismo financeiro é abrir os seus olhos para isso e decidir que o seu dinheiro vale mais do que um monte de tranqueira que vai acabar esquecida em uma gaveta daqui uma semana, daqui um mês. E outra, o minimalismo financeiro não é sobre deixar de gastar ou passar necessidade. É exatamente o contrário, tá? É sobre ter a consciência de para onde cada centavo tá indo e escolher de forma intencional parar de gastar com o que é supérfluo. É sobre olhar para o seu extrato e não sentir culpa, mas sim a clareza de saber que o seu dinheiro está servindo aos seus objetivos e não aos seus desejos momentâneos, aquele que o mundo tenta te empurrar. É sobre liberar espaço para o conforto que realmente importa. É ter menos blusas no armário, mas ter blusas que você ama e que te deixam satisfeitos e, obviamente, bonito. É ter menos compromissos no final de semana, mas ter tempo livre, ter tempo de qualidade para brincar com seus filhos, com a sua esposa, com a sua namorada, jogar um videogame ou tomar um café com calma, sem ficar olhando o relógio, com medo da hora passar e você... é aquela preocupação, você entende? Quando a gente escolhe ter menos coisas, a gente escolhe ter mais vida. A gente para de ser escravo do consumo e passa a ser dono do próprio tempo. E não existe, cara, pelo menos pra mim, nada mais luxuoso do que ter tempo pra não fazer nada, pra descansar a cabeça e aproveitar o que a gente já conquistou com tanto esforço. E eu vou te falar que ir contra essa onda de comprar o tempo todo, comprar tudo que aparecer, parece loucura para muita gente. Se você começar a mudar os seus hábitos, com certeza pessoas vão querer te incentivar a voltar a ser como antes. Se você decide não trocar de celular só porque sai um modelo novo, muitas pessoas vão te olhar como se você estivesse ficando para trás. Mas a verdade é que você não está ficando para trás, você está indo para frente. Você está saindo de uma corrida que não tem linha de chegada. Escolher o simples é um ato de coragem em um mundo que tenta te vender a ideia de que você só é alguém se você tiver coisas atualizadas, coisas de última geração. E esse é o problema. Mas olha só, as coisas mais valiosas que a gente tem não podem ser compradas. O seu sono tranquilo, a sua saúde mental e a sua segurança de ter uma reserva financeira. E cara, isso vale muito mais do que qualquer roupa de marca famosa, qualquer celular de última geração, qualquer carro do ano. Isso vale muito mais. Ser uma pessoa minimalista é parar de tentar impressionar os vizinhos e começar a cuidar de quem realmente importa. Quem realmente importa para você? Os vizinhos ou você mesmo? Ou a sua família? É óbvio que é você e sua família. Não caia nessa pilha de querer se amostrar para mostrar para o vizinho que você tem um carro novo, se você nem tem condições de bancar aquele carro novo. Você tá entendendo? Não cai nessa ilusão que a sociedade cria na nossa cabeça de ter tudo atual só porque é bonito, só porque chama a atenção. Cara,
Isso é burrice. A relação entre ter menos coisas e mais dinheiro é matemática, mas também é emocional. Quando você para de gastar com algo supérfluo, você começa a ver o seu saldo bancário com outros olhos. Aquele dinheiro que sobra no fim do mês, eles não são só números. Ele é liberdade, ele é a tranquilidade de saber que se a geladeira quebrar ou alguém ficar doente da sua família, você não entra em desespero porque você tem aquele respiro, você tem aquela segurança. O dinheiro, quando bem usado, ele compra paz. E a paz é o melhor investimento que existe. O minimalismo financeiro te ensina a dar valor ao seu trabalho porque você para de trocar horas de vida por objetos que perderam o valor assim que saem da loja. É uma mudança de mentalidade que faz você se sentir rico mesmo ganhando a mesma coisa que antes. Simplesmente porque agora você é quem manda no seu dinheiro e não o contrário. E eu sei que é fácil falar e que a realidade do dia a dia é pesada e difícil, mas eu não tô aqui pedindo para você mudar a sua vida inteira hoje. Não tô falando para você largar tudo e viver com o mínimo do mínimo. Você pode analisar o que precisa ter ou não e começar se perguntando: o que eu tenho aqui na minha frente só por costume? O que eu guardo de objeto para caso um dia eu precisar e esse dia nunca chega, porque, cara, é um objeto completamente aleatório. Eu conheço muitas pessoas que guardam coisas de 1000 anos atrás para que um dia, caso ela precise usar, ela já tenha um objeto ali. Só que, cara, a verdade é que ela nunca vai usar porque, poxa, é um negócio tão aleatório que só fica ali acumulando espaço, acumulando trabalho porque ela tem que limpar e é isso. Então, tem diversas coisas que a gente pode começar se livrando. O mais básico é começar doando sacolas de coisas que você nunca usa. Você precisa sentir aquela leveza de ver um espaço livre na prateleira, por exemplo. Talvez limpar a sua mesa de trabalho, que está lotada de coisas que você não usa e só te distrai na hora de trabalhar. Ou olhar para o seu extrato do banco sem medo. Identificar um único gasto que não faz sentido e cortar ele. São essas pequenas atitudes que vão te mostrar que você tem o poder de simplificar. E uma coisa muito importante é você não se cobrar tanto. Fica tranquilo e não se cobra por ter acumulado coisas até aqui. A gente faz o que pode com o que sabe. Mas agora que você parou para pensar sobre isso, que tal você olhar o dia de amanhã com um pouco mais de leveza? Olhando o que na sua casa ou na sua vida financeira tá parecendo uma bagunça, tá parecendo um barulho, tá parecendo uma zona. Olhando qual é aquele excesso que tá sugando a sua energia e o seu dinheiro sem você nem perceber. Cada escolha simples que você faz hoje é, digamos, um tijolinho na construção de um futuro com muito mais dinheiro. Não tenha vergonha de ser a pessoa que tem menos. Porque, no fundo, na verdade, quem tem menos tralha é quem tem mais vida. O caminho, cara, é muito longo, mas o primeiro passo é só esse. Decidir que você merece viver com mais leveza. Por fim é isso, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou, conto demais com o seu gostei aí embaixo e também a sua inscrição. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo nesse próximo vídeo aqui.